Jogo de Cintura. Começa agora o Jogo de Cintura pela TV Diário e também pela Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo por aqui Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista e Daniela Minello. O tema de hoje é guarda compartilhada. O que é, como funciona? Um tema intenso, complexo. Vamos lá. Parceiros aqui de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. A guarda compartilhada é regulamentada desde 2014 pela Lei 13.058. Ela prevê a aplicação dessa modalidade de guarda como prioritária nos casos em que ambos os genitores estejam aptos a exercer o poder familiar. Uma reportagem da agência IBGE de notícias, com base nas estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que o número de registros de guarda compartilhada quase triplicou entre 2014 e 2017. Faz tempo, mas são dados mais confiáveis que a pesquisa mostra neste momento. Passou, então, de 2014 de 7,5% dos casos de divórcio de casais com filhos para 20,9% em 2017. A gente fica imaginando, né, dados confiáveis aí quando forem possíveis. Em 2021, como será que está? Felizmente, muito mais, certamente, né? Não é, Deborah? Quando a gente propôs essa pauta, para mim ela é muito importante no sentido de a gente conversar sobre o assunto. Porque muitas vezes as pessoas vêm até o escritório de advocacia e elas falam na guarda compartilhada como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Então a gente precisa desmistificar um pouquinho, conversar sobre essa guarda compartilhada. E ao fazermos isso, nós estamos conversando sobre uma nova fase da vida. Então, é natural que a gente olhe para como vai ser daqui para diante, né? Então, quando a gente está diante de uma decisão, eu vou ter guarda unilateral ou eu vou ter uma guarda compartilhada? Qual é a grande diferença disso? E aí vem as repercussões. Tá, eu vou ter guarda compartilhada, mas meu filho vai ficar 15 dias comigo e 15 dias com o pai? Como é que vai ser isso, né? Então, para a gente trazer de forma muito pontual, guarda compartilhada é o momento em que os dois genitores conseguem dialogar suficientemente bem para tomar decisões conjuntas. Essa é a questão. Decisões quais? Todas as decisões da vida daquela criança. E aí a Carla colocou todos os dados, né, desse aumento expressivo pela escolha da guarda compartilhada. É óbvio, porque a guarda compartilhada passou a ser a regra no país. Na verdade, nós teríamos que ter índices muito maiores de guarda compartilhada. De cada 100 processos que estabelecem guarda, 100 processos deveriam ser guarda compartilhada. Porque, na maioria dos casos, os pais estão aptos para exercer o poder familiar. Para tirar o poder familiar de um pai e de uma mãe, tem que haver alguma coisa muito grave que diga, olha, você não pode exercer. Na maioria dos casos, a gente exerce o poder familiar. Então, os dois poderiam ter a guarda compartilhada. Só que, muitas vezes, em função do término da relação, nós temos uma dificuldade muito grande desses genitores dialogar. E esse diálogo, ele acaba se tornando um momento de maior agressão entre eles. Então, o bem-querer, como a gente diz, ou na verdade a gente sempre fala, o bom interesse da criança, em alguns momentos os genitores não conseguem manter em primeiro lugar. E daí a mágoa, a dor, o rancor, todas as dificuldades daquela relação acabam aparecendo e o diálogo não flui. E aí acaba sendo a guarda compartilhada até mais prejudicial para a criança e para os genitores. Porque eu vou pegar e ligar o telefone para saber, olha, fulano tem um aniversário, vamos deixar ir ou não vamos? E aquele vamos deixar ir ou não vamos, que é uma decisão simples, passa a ser uma briga enorme para a dificuldade da criança e daquele casal. Então a gente precisa, por isso que a lei é muito clara nesse sentido, de que se há possibilidade desse diálogo com os pais.
né? Se eles conseguem sair dessas posições, muitas vezes, né, do término de uma relação e passar a trabalhar com esse bem-querer. As gurias, aqui nós temos 2 exemplos, né? E podem trabalhar um pouquinho, trazendo a realidade, porque a gente tá, esse é o, vamos dizer assim, é o dever ser, mas e de fato, no real, o que acontece? Como é que é para vocês, Dani e Fábio? Deixa eu falar um pouquinho, Débora. Eu acho, a partir da minha experiência, obviamente o que a gente vai falar aqui não é o certo nem o errado, é a nossa experiência. Eu acho, Débora, que lá quando os casais casam, né? Eu acho que tinha que assinar um termo de compromisso junto. Eu acho que tinha que ser um combinado. Eu não assinei nada, o pai do meu filho não assinou nada, mas que acordo que a gente tinha desde o início, e foram 20 anos de relacionamento. Qual é o nosso acordo? Independentemente do que acontecer, independentemente. Um traiu, o outro traiu, independentemente do que acontecer. O nosso filho será a prioridade. Em nenhum momento nós vamos usar o nosso fracasso, as nossas frustrações e tudo que veio depois para prejudicar o maior interesse, o interesse que precisa preponderar no final de um relacionamento, o filho, né? Então, eu tenho dificuldades de conceber como um pai, como um pai e como uma mãe conseguem, e me desculpem, porque eu sou radical nesse sentido mesmo, me desculpem, eu tenho dificuldade em ver um pai e uma mãe usando o filho depois de uma separação, para curar as suas frustrações e suas escolhas erradas. Gente, o que pode ser maior do que o amor pelo filho? O que pode ser maior do que a preocupação com o bem-estar do filho? Então, a gente combinou lá atrás já que em caso de separação, a gente seria tudo de comum acordo. O Bruno pôde escolher como é que ele quis. Hoje, tem uma semana que é de um jeito, outra semana ele mora comigo, mas finais de semana ele altera como ele acha melhor. Eu vou querer passar para o pai, esse final de semana vou querer ficar contigo, esse metade... Então, não tem a regra, a gente estabelece a partir do que ele nos sinaliza de que ele gostaria. É claro, algumas vezes isso não é possível, mas, gente, isso aí para mim, desculpem, mas para mim isso é tão básico, eu não consigo entender como rola alienação parental, o quanto é difícil, isso que a Débora falou, gente, um aniversário vira um problemão. Como é que vocês acham que fica o filho de vocês nessa situação? Eu não consigo conceber, independente do que aconteceu. Se foi traição, independente do que foi, eu não consigo conceber o como que um ou outro usa o filho para tentar resolver as suas escolhas erradas, gente. Isso acontece, é do jogo e ok. Mas como um filho pode ser penalizado, Débora? Eu não mas tem um detalhe. Então eu acho que tinha que ser lá no início. Tu assina em cartório que tu coloca o teu filho em primeiro lugar. Que o teu filho não vai ser prejudicado se acontecer, você constatar o que acontece com a maioria dos casais, que em algum momento, por algum motivo, e não interessa qual é o motivo, a coisa não dá mais certo. Tem um detalhe bem importante, né, que a gente precisa reconhecer. Muitas vezes eles não sabem que fazem isso. Às vezes a pessoa está tão imersa dentro daquela mágoa, dentro daquele momento, dentro daquela dor, porque é uma perda, há um período de luto ali. E ela está tão dentro daquilo que ela não consegue, ela e ele, né, não consegue distinguir que não está mais agindo em benefício do filho, mas que está achando dificuldades máximas para manter uma relação mesmo ruim, mesmo conflituosa, mas então ele não consegue perceber que está prejudicando o filho. Era isso que eu estava Mas alguém vai falar, Débora, o advogado vai falar, o psicólogo, alguém vai falar. Mas nem sempre, Fabiana. O que pode acontecer, a pessoa não está preparada para ouvir. Nem sempre as pessoas buscam o suporte psicológico necessário. Acontece. Eu fui casada com uma pessoa que tinha 2 filhos e os problemas eram frequentes em relação a essa situação por não haver o quê? Uma inserção da minha pessoa, da minha figura ou da minha, enfim, de mim, naquele convívio como a companheira do pai. Eu era, na cabeça daquelas pessoas, daquelas crianças ou adolescentes, talvez uma pessoa que ficou para sempre como alguém
que sobrava, que não deveria estar ali, que como assim? Então, esse trabalho de aproximação, de familiarização, não sei como é o termo correto, não acontecia. E eu não pude seguir convivendo daquela forma, né? E eu sempre pedia, falava, olha, eu acho que isso é uma questão de pai e mãe encaminharem e eu não posso arcar com essa responsabilidade. Por exemplo, eu não tenho autoridade para isso. O que aconteceu? Nos divorciamos e após este momento, me parece que foi buscado um auxílio psicológico para uma situação que já deveria ter sido tratada muito antes. Então, tem mais essa questão, né? Tem mais essa questão. Muitas vezes, os companheiros do pai e da mãe que também... né? Nós temos, graças a Deus, eu digo graças a Deus, nós temos, assim, numa sociedade em que nós podemos ter vários tipos de relacionamento e filhos, né? Tem os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos, né? Isso é possível, é do dia a dia e é a nossa sociedade e a gente convive dessa maneira. Agora, a importância de que as decisões, né, sejam compartilhadas. Isso, qual é o objetivo, o espírito da norma? Para que realmente o benefício da criança estivesse em primeiro lugar. Para que a criança não perdesse, porque a gente vê muito também, separou, aquela separação não é só homem, né? Não é só do casal, homem, mulher, mulher, homem e mulher. É também com os filhos. Tem pais que se separam e eles se separam dos filhos também. E a guarda compartilhada tentava fazer essa... tu pode ter deixado de ser marido, mas tu continua sendo pai. É importante, escutando vocês, porque a gente passa por esse processo atualmente, é recente, tem poucos anos. Uma coisa que eu sempre tentei deixar claro assim, para os nossos filhos, né, e para o pai das crianças, era que a relação a dois acabou. Acabou. Não existe afeto, mas tem que existir respeito. Por mais que às vezes não exista, a intenção é que se tenha esse respeito. A família permanece, a família é para sempre. Por quê? Porque ele é o pai dos meus filhos, eu sou a mãe dos filhos dele. E esse diálogo dessa construção chamada família, até eu gosto de pensar que poderia ser trocado, ao invés de guarda compartilhada, na minha opinião, deveria ser chamado de amor compartilhado. Por quê? Porque é o que a gente tem que fazer. Tanto a mãe quanto o pai tem que dar esse suporte do amor, do afeto, para a criança crescer segura. No nosso caso, por exemplo, eu estava com 5 anos e o outro com 7 para 8. As crianças, elas têm uma identificação muito maior com a mãe. Por mais que a guarda compartilhada exista, a criança tem alguns momentos da vida que ela precisa mais da presença de um ou de outro. Assim como eu vejo hoje, por exemplo, às vezes eles me falam assim, mamãe, a gente pode hoje ficar contigo para isso, para isso, para isso? E a gente não entende, pelo menos na minha cabeça, e acredito que na cabeça do pai deles também, que isso seja uma preferência. Não! Tanto que a gente não fica assim, uma semana na casa de uma semana na casa do outro. A gente fala assim, um dia num, um dia no outro, um dia num, 2 dias no outro. A gente deixa à vontade, mas sem ter aquela questão da alienação parental. Porque muitas vezes a criança até vai querer ficar somente com a mãe ou somente com o pai. Mas qual é a função? Eu vejo e ajo assim, acredito que ele também age assim. Que é justamente a gente dizer assim, o papai também sente saudades. Hoje é o dia de vocês ficarem lá com o papai, fiquem lá, amanhã vocês já voltam com a mamãe. Aí eles comentam assim, a mamãe, quando a gente está com o papai, a gente sente saudades de ti. E quando a gente está contigo, a gente sente saudades do papai. Eu disse, isso é normal, isso se chama família. Isso se chama amor. Então, na minha opinião, o importante é que se tenha esse afeto compartilhado. Porque a guarda parece uma coisa tão bruta de dizer, vou guardar o filho. Não, é o amor para a vida, é a gente prepará-los nesse suporte de segurança, né, de afetos. Mas esse sentido de guardar é o sentido de proteger, né? Sim, mas o amor protege, se a gente for para o sentido da proteção, do cuidado e tal, né? Por isso que tem esse nome. Mas... Vamos a um intervalinho, e é um termo jurídico também, vem do universo jurídico, a guarda. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, então. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Sabe aquela água que sobra da lavagem da máquina de lavar roupa? Você pode usar ela para fazer limpezas e até mesmo lavar a calçada.
Você pode juntar várias peças de roupa e realizar uma única lavagem na máquina de lavar. Assim você economiza água e luz. Fica de olho sempre na previsão do tempo. Vai chover? Use baldes e bacias para coletar água da chuva. E você não pode beber essa água, mas sua planta pode. E aí você reutiliza para aguar as plantinhas. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos e o tema do jogo de cintura de hoje é guarda compartilhada, o que é, como funciona. E a Deborah havia comentado antes sobre o termo guarda, o que significa. E a gente ainda tem, né, Deborah, digamos assim, uma divisão, talvez, nesse conceito, a guarda compartilhada e a guarda alternada. Tem casais que têm essa situação, né? Então, a criança fica 15 dias com um, 15 dias com outro. Existem momentos, assim, que nem a Dani está falando, fica uma semana aqui, outra semana lá. Mas isso é de forma combinada, né? Então, ele vai pega 15 dias aqui, fica 15 dias lá. Normalmente, quando é na mesma cidade, isso funciona muito bem. Agora, quando tem cidades diferentes, isso já começa a complicar. Depende muito também das atividades que essa criança tem. Porque, por exemplo, pode ser que eu, como mãe, não tenha problema nenhum de levar no basquete, de levar isso, de levar... Pode ser que o pai, nos 15 dias que esteja com o pai não consiga levar. Então, tem que ter uma terceira pessoa que possa fazer, às vezes, por quê? Nós precisamos estar atentos para a rotina da criança, para o bem-estar da criança. Isso deve ser alterado o mínimo possível. Tanto que uma das coisas que a gente cuida muito quando a gente faz ali agora vocês vão dizer, mudou o tema. Não mudou. Mas quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente preceitua muito que o padrão de vida daquela criança não seja inferior ao que ela já tinha. Em que pese a gente saber que vai mudar, que ela vai passar por uma ruptura, que ela morava numa casa assim, de repente vai passar por morar numa casa assado, que algumas coisas vão se alterar, mas que não haja uma ruptura tão grande dentro do padrãozinho de vida dela, da rotina dela, das questões dela. Então, de repente, ela ia numa escola. Agora, com a separação dos pais, ela vai ter que ir numa escola totalmente diferente. São amiguinhos novos, é tudo novo. A família é diferente, os amiguinhos diferentes. Tudo, muda tudo, professor. Então, essas questões a gente precisa ter cuidado. Por isso que a noção também das crianças, né? Tem crianças que dizem assim, adorei porque agora eu vou ter 2 casas, né? Em compensação, tem crianças que não se identificam com casa nenhuma. Aliás, falando em casa, a gente tem aqui uma modalidade, dá para dizer assim, de guarda em que quem muda de casa é pai e mãe. Olha só, essa prática se chama bird nesting e é algo aí como lógica do ninho, justamente sobre esse ponto que a Deborah comenta, em que a criança permanece na casa em que estava acostumada, né, até o divórcio dos pais e, claro, é algo que não existe aqui no Brasil, não dessa forma, mas no Reino Unido tem resultados. Exato, né? Então, assim, na Inglaterra eles têm essa possibilidade, mas veja bem, qual é a situação? Eu preciso ter a minha casa, o pai precisa ter a casa dele, são 2 casas, e nós vamos ter uma terceira casa, que é onde vai estar esse filho. Então, olha a estrutura financeira, né, de tudo isso. Então, eu vou para lá, fico 10 dias, o genitor, o pai vai lá, fica mais 10 dias e assim vão fazendo as trocas, né? Nós estamos muito longe disso, né? Quizá a gente conseguisse fazer com que essa criança realmente tivesse os seus direitos preservados. Uma coisa que eu queria trazer aqui para deixar bem evidente, que a guarda compartilhada não é a mesma coisa que a estipulação da onde a criança vai morar. A guarda pode ser compartilhada, mas a residência da criança pode ser com a mãe ou com o pai. Então, às vezes as pessoas acham a guarda compartilhada, então quer dizer que ele reside com os dois. Não, ele não reside com os dois. Ele tem residência fixa ou com a mãe ou com o pai,
E é esse um dos motivos também que aquele pai, que mesmo tendo guarda compartilhada, ele vai continuar pagando pensão. Porque às vezes também, eu já tive casos assim de consultas, assim, né, de pessoas conversando, não, mas eu vou querer guarda compartilhada porque eu não quero mais pagar pensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A pensão vai continuar pagando igual. Por quê? Porque a criança reside com a genitora. Então, quem paga a pensão é aquele aonde a criança não reside. O que dá para ver, sim, ele vai passar 15 dias lá, 15 dias aqui, dá para ver valores, enfim, isso aí não tem problema. Mas não que a guarda compartilhada vai excluir a pensão. Olha só, a gente vai comentar, Fábio, agora. Não, que a gente tem uma matéria, a gente volta para o estúdio. Como é que foi essa reportagem? A Bagulha Fitness, uma das personagens da nossa amiga Daniela, esteve no calçadão em Santa Maria, é isso? Sim, sim. E perguntando sobre a guarda compartilhada. Foi bem delicado chegar nesse viés, porque existe muita mágoa nessas relações. E aí as pessoas, eu tive 2 pessoas que não aceitaram, né, de conversar, e tive 2 pessoas que aceitaram, que é o que a gente vai ver agora. Vamos acompanhar então. Gente, estou aqui com Alessandra Santiago para falar sobre guarda compartilhada. Alessandra, vocês vivenciam isso, né, na prática? Exatamente, Dani. Então, já fazem 2 anos que eu me separei e nesse processo todo, né, então, nós optamos pela guarda compartilhada. Eu tenho um filho de 12 anos e num primeiro momento foi algo que me assustou bastante, né, pelo papel de mãezona. Eu disse, meu Deus, como que vai ser isso, né? Mas não, entendi que a guarda compartilhada é algo fundamental na vida de uma criança, né? Por quê? Porque ela implica que todas as decisões, né, que sejam tomadas a respeito da criança, sejam feitas em conjunto pelo pai e pela mãe. Exatamente. Claro que existe toda uma questão também de desejos e necessidades da criança que deve vir em primeiro lugar. Então, por mais que a guarda compartilhada diga que tem que ter determinados dias com o pai, determinados dias com a mãe, é importante respeitar os limites da criança, né? Exato. E é isso que eu faço. Então, ouço muito o meu filho. Hoje quero ir pro meu pai. Perfeito. Hoje quero ficar com a minha mãe. Ótimo. Não quer ir? Não vai. Não quer ficar? Não fica. Então, assim, é muito importante que no processo de separação, a peça principal sejam as crianças, né? Então, de ouvir, de saber acolher. E a questão da guarda compartilhada é algo que deve ser muito bem conversado. E para isso os pais também têm que se dar muito bem, né? Exatamente. E claro que tem que ter aquela flexibilidade, né? Não é aquilo, guarda compartilhada, tô indo levar no parque, eu vou ter que perguntar pro pai se precisa ir. Tem que ter bom senso, né? Não, tem que ter bom senso. Afinal, toda mãe e todo pai tem responsabilidade e sabe o que é bom pro seu filho. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. Um Nada, beijão, querida. gente. Beijo. Beleza. Então tá aí, entre quem aceitou e não aceitou, É que é delicado mesmo, né, gurias? Querendo ou não, acaba expondo a pessoa, ela tem que estar muito segura disso, né? O que me parece, assim, dentro dos diálogos estabelecidos, né, que, claro que a gente chega pelo viés, assim, da brincadeira, mas é um assunto muito sério, né? Na verdade, toda brincadeira, ela tem um fundo de seriedade. Justamente por causa que, depois disso que acontece, de se estabelecer, principalmente nessas relações que são mais recentes, né, da separação, é justamente quando entra uma terceira pessoa, que entra, no caso, o pai já tem uma nova parceira e a mãe tem um novo parceiro, que fica aquela jogatina, né? A criança vai para um lado, vai para o outro. Isso é o que não deve acontecer. E o que a gente percebe, né, nesses discursos, que é justamente a não aceitação mais da criança. Que isso que vai interferir na questão psicológica dos filhos, né? E o saber separar isso, de trazer uma terceira pessoa para a relação, que queira ou não, é aquele ninho, né? A família continua, mas o papai vai ter uma nova namorada, a mamãe terá um novo namorado. Como que isso acontece? Ali começam os conflitos, né? Dos dias que ficam, dos dias que não ficam. E é isso que a gente deveria ter sabedoria, na verdade, para não deixar os nossos filhos inseguros, porque quando começa essa relação do troca-troca, não posso mais ficar, ou fica mais, fica menos, ali que a criança se sente insegura. Né? E assim, ó, aquilo que isso, independente de qualquer um dos genitores, criança, aquilo que foi combinado tem que ser cumprido. É questão de respeito, sabe? Eu posso desistir de ir numa festa, eu posso desistir de ir no mercado, eu posso desistir de ir no salão, mas se eu disse para o meu filho
que eu ia pegar ele às 8 horas da noite, eu tenho que pegar ele às 8 horas da noite. Porque isso faz parte do ritual, é muito importante para aquela criança. Muitas questões assim é que a gente vê, que a gente observa, que a criança fica magoadíssima, aquilo fere assim, ó, imensamente, e vai ter uma repercussão na vida daquela criança, porque tem muito que é do abandono, de se sentir abandonada, de se sentir trocada. E a criança, agora os nossos psicólogos aí, por favor, me desculpem, é só aquilo que a gente vê, né? Muitas vezes a criança se sente culpada pela separação dos pais. Isso é muito comum, sabe? Então, tem que ter cuidado. Se o pai está gritando com a mãe no telefone, é por minha culpa. Eles não se acertaram, é por minha culpa. Então, isso a gente tem que cuidar muito, 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 muito com as crianças. Tenso. É complicado isso. Eu tenho, não peguei um depoimento, porque era muito próximo, assim, com relação à amizade. Mas o que eu acompanho, assim, com relação à não maturidade, no caso do ex-companheiro dessa pessoa, que ele fica jogando a criança contra a mãe. E a gente vê o reflexo já dessa criança na questão psicológica, que não está adiantando nenhum acompanhamento psicológico, a criança começou a ficar introvertida. Por quê? Porque justamente o pai começou a fazer a alienação parental, de dizer que a culpa da relação tinha sido porque ele havia entrado na relação dos dois. Então, assim, ó, isso é muito comum acontecer. É por isso que quando vocês falam assim, ó, e eu não acho revoltoso, eu acho assim, ó, muito... Eu disse no intervalo para as gurias de Guai, acho que eu fui muito radical, mas é que tenho muita dificuldade, porque para mim soa como cruel. Cruel. Me soa como cruel alguém fazer isso com o próprio filho. Eu não consigo entender como alguém que teve essa bênção maior de todas, sabe, consegue fazer isso com o filho. Eu não consigo mas é como conceber. Eu disse, assim, ó, tem muitas questões, muitas vezes a pessoa tá tão magoada ali dentro que ela não consegue ver até que ponto aquilo que ela está fazendo está ajudando ou prejudicando o filho. Muitas vezes, tanto o genitor quanto a mãe, eles querem, acham que se conseguirem tal coisa, a guarda unilateral vai ser melhor, a guarda partilhada vai ser pior, né? Mas muitas vezes é essa noção de diálogo que falta, essa noção assim, do tu tentar sair daquela situação e se ver de fora, olhar, dizer, não, racionalmente, bom, para o meu filho é bom isso, é bom aquilo outro, né? Qual é o caminho? E tudo é muito novo. Sabe, tudo é muito novo, tá pisando em ovos, não sabe o que vai acontecer. Então, é muito importante a gente ter, assim, quando a gente fala em acompanhamento, né? Porque é um período difícil, sim. Eu acho que ninguém vai passar por uma separação, assim, né? De forma, né? Não, tem uma dor ali, tem uma série de questões envolvidas e tal. Por isso então, que eu acho, Débora, eu falei, ajuda, pode parecer brincando, mas não foi brincando. Eu acho que no começo de um relacionamento, se tem que ter essa conversa. Se tem que ter essa conversa. E normalmente quando vai se ter, não, porque daí, vai querer, tá dizendo que vai me trair logo ali para me trazer essa conversa. Não, gente. Eu acho que é uma coisa muito importante na vida de um casal, que decide ter filhos. Né? Porque a gente vem do nosso tempo, né, gurias, ter alguém divorciado na sala de aula era, filho, aquela criança, aquele coleguinha. Hoje... É bem comum. É bem comum. Claro, muito comum. Hoje assim... Mas então por que não falar antes? Por que já não trazer esse tema antes? Por que já nos cursos, né, Dani, tu que fez curso de casal, por que de noiva, por que já não falar sobre isso? Aliás, eu acho que é um tema que tem que ser tratado antes. Mas as duas fizeram. E uma outra questão também é como trabalhar com essa criança, né? Porque a criança tem muito... Quem é que manda? A historinha do joguete que os pais sempre fizeram conosco. Fala com a tua mãe, fala com o teu pai. Fala com o teu pai. Por mim não vai, mas é a tua mãe que decide. Voltamos ao ponto. Olha só, o programa de novo, gente, tá no fim. O tema é bom, né? A gente desenvolve e em meia hora a gente consegue até, temos conseguido fazer evoluir as discussões, porque geralmente a gente traz temas complexos e a gente comenta, meia hora é pouco, mas conseguimos. Sobretudo porque hoje a gente voltou ao ponto inicial, que é
garantir a felicidade e a segurança Bem-estar, e o bom bem-estar. desenvolvimento do filho. E E em aí, outro momento vamos falar sobre alienação parental, que é bem importante. vamos falar, que é outro tema para jogo de cintura, com certeza. Então, Fabiana, não se sinta, como é que tu falou? Agressiva, Muito radical, muito radical radical. demais. Não dá para aceitar, para tolerar esse tipo de comportamento de alienação parental, e a criança sofre, ficarem usando a criança para isso. Então, assim, a guarda compartilhada seguida à risca, pelos termos jurídicos e também por todo o bom sentimento que aquilo deve manifestar. Beijo para você que nos acompanhou, obrigada pela Tchau, sua tchau. companhia. Tchau. Jogo de Cintura.